Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta nesse ano de 2024. Um feliz ano novo para você, para sua família. Olha, nós estamos em um local novo e com uma temporada nova do Crentou, que tem um tema muito bacana, então você não pode perder, porque serão 5 episódios falando sobre um assunto muito importante para as novas gerações. Então, roda a vinheta aí e acompanhe com a gente. Fala galera, estamos aqui, é um prazer rever você novamente. E o tema, a nossa série, você vai perceber que agora é um bate-papo entre eu e o Renanzão. E gente, o tema é descrentes. Vocês irão perceber que muitas pessoas estão descrentes de Deus, da igreja, da família, de si mesmo e principalmente da esperança que temos. Mas no tema de hoje nós iremos falar sobre Deus. Gigante, meu brother Renan, cara, esse é um tema muito especial. Tem muita gente que deixou ou não consegue acreditar em Deus por N fatores. E eu queria te fazer uma pergunta, brother. Muitas pessoas têm problema com respeito a crer em um Deus que diz que é bom, mas não entendem como acreditar num Deus que na Terra, no nosso dia a dia, a gente vê o mal. Como um Deus bom permite o mal? Como é que você trabalha com isso, brother? Então, Jordan, o que eu percebo é que na fase da adolescência, o período ali universitário dos nossos jovens, é um dos períodos de maior questionamento. E aí surgem essas indagações, né? Tipo, se Deus é bom, por que tem guerra? Se Deus é bom, por que minha mãe tem câncer? Se Deus é bom, por que tanta tragédia acontece? Então, o interessante é nós irmos para a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos responde todas as nossas indagações. Quando nós olhamos para Deus e entendemos que um dos atributos de Deus é amor, parece um paradoxo, Jordan, a gente falar que Deus é amor com tanta desgraça que tem no nosso meio. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu queria ouvir também a sua opinião a respeito disso, é que as coisas que acontecem no nosso mundo não são ocasionadas por Deus. É uma consequência do pecado. Quando Deus disse lá para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles iriam sair do jardim e ficarem sujeitos à morte, automaticamente nós inibimos Deus de impedir que o mal aconteça. Não que ele não tenha poder para isso, mas justamente porque nós escolhemos pecar. E uma vez que nós escolhemos pecar, nós escolhemos também as tragédias que envolvem o pecado. Mas e você? O que você acha sobre isso? Cara, pegando essa ideia que você jogou aqui, eu acho interessante que, como o atributo de Deus é amar, automaticamente só aquele que ama é capaz de dar a liberdade. Porque se não há liberdade, não é amor, é controle, é barganha. E é exatamente nesse contexto. Assim, eu penso que eu acredito também, eu tenho essa percepção de que Deus, ele permite o mal por conta do caráter dele e também do atributo do livre-arbítrio. Então, muitas vezes, nós jogamos coisas na conta de Deus que somos nós que temos que pagar. Quando a gente olha para a história de Adão e Eva, a gente percebe exatamente isso. E quando a gente olha para a própria vida da gente, eu não sei de você, mas tem coisas que nós somos culpados delas. Quando a gente olha para o mundo, o mal que existe, foi Deus quem fez? Quando você para refletir nisso. Toda a desgraça que já aconteceu na história da humanidade, foi eu, foi você ou foi Deus? A gente sabe que foi o próprio ser humano que criou toda essa tragédia, certo? Então, quando a gente para pensar que o mal ele é uma escolha, ele é um ato do próprio ser humano, a gente percebe que Deus está muito distante de pagar essa conta. Mas mesmo assim, a gente percebe que ele age de maneira diferente. E aí, eu queria fazer um comentário referente à história da queda, rapidamente, que é: Deus diz para Adão e Eva não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? E logo em seguida você percebe que Adão e Eva desobedecem. Diante disso,
Deus tinha dado uma ordem. Se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria? Eles iriam morrer e deixar o jardim, né? Exatamente. Ok. Adão e Eva comeram. O que eu acho interessante é que quando Deus desce ao jardim na virada do dia, ele pergunta a Adão o que aconteceu, por que ele se escondeu. Ele sabia que agora estava distante da presença ou do ideal de Deus. E aí ele usa uma expressão. Ele diz assim: a mulher que tu me deste do fruto, a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Nessa fala de Adão, você percebe o quê? Ele coloca a culpa em quem? Em Deus. Em Deus. Por tabela, né? Por tabela. Sabe o que eu acho interessante nessa ideia, quando a gente pensa sobre a origem do mal? Imagine que você tem um filho legalzão, top, inteligente, você paga tudo, você deixa de viajar para ele ter uma boa vida. Aí no fim ele escolhe extremamente ruim, e eu comparo isso ao Éden, um ambiente bom, tudo top. Adão basicamente, ele tinha um bom lugar, recebeu instrução, mas mesmo assim escolheu ir na contramão, tanto Adão como Eva. E eu percebo, foi a atitude de Deus. Deus poderia ter dito assim, ó, vocês escolheram mal, agora que vocês se virem, colham as consequências. Mas a gente sabe que vai na contramão disso. Deus, ele promete, a gente vê em Gênesis 3,15, que ele enviaria um descendente, que a gente sabe que é o Messias. Então eu percebo que na irresponsabilidade do ser humano, Deus se responsabilizou. Então o problema é que muitas vezes nós percebemos a história da humanidade num viés mais pessoal do que numa perspectiva bíblica. E Deus ama a gente. A própria palavra diz isso. Mesmo com as nossas escolhas, ele poderia dizer assim, você pague o preço. Mas não, ele diz, eu sei o que você fez, mas mesmo assim eu vou pagar por você. E aí, eu queria te fazer uma segunda pergunta, mano. Manda aí, manda braba. Cara, esse é o primeiro problema que a gente tem, a ideia do mal. As pessoas não conseguem entender isso. Mas o segundo é, nós queremos evidências concretas que a gente possa pegar. Então, quando a gente fala de Deus, às vezes parece abstrato. Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou lidar com um Deus que eu não consigo ouvir? Ou é possível ouvir? Me ajuda. Jordan, quando você fez essa pergunta, eu fiquei lembrando da minha infância. E eu fiz essa pergunta também na escola sabatina, na época que eu ia ali nos primários. Como tocar em Deus? Se Deus existe, por que ele não se manifesta de maneira física? E eu me lembro até hoje que a professora ali do primários, ela usou uma ilustração que eu não esqueço. Ela disse, você consegue ver o vento? Não consigo ver o vento. Mas você consegue sentir o vento? Consigo sentir o vento. E aí ela falou, Deus é da mesma forma, né? A gente não consegue ver Deus de maneira física. Mas Jordan, eu consigo ver Deus no meu dia a dia. Consigo sentir Ele no meu dia a dia através dos livramentos, das proteções. Então, por que tem essa barreira de Deus não se apresentar para o ser humano de maneira física? A gente volta lá para o Éden de novo. Tudo começou lá no Éden, né? Éden. O pecado, né? A palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, Deus hoje, ele não se manifesta de maneira física para nós, e sim de maneira espiritual. Mas mesmo sendo de maneira espiritual, ele usa coisas e usa pessoas para se fazer presente na nossa vida. Então, talvez a gente está falando aqui para algum jovem, algum adolescente, que está nessa fase de indagações, né? Poxa, esse negócio de igreja, poxa, eu nunca vi Deus, a Bíblia é um livro que talvez já está um pouco antigo, né? Será que realmente vale a pena crer em Deus? Sendo que eu não consigo ver, não consigo tocar. E o ser humano, ele tem essa necessidade, né? A gente tem essa necessidade de pegar as coisas, de sentir. A gente pode ver isso desde os tempos bíblicos, né? Onde era feito ali os ídolos de pedra, de madeira. As pessoas têm a necessidade de adorar algo visível. Mas é interessante que as coisas visíveis que as pessoas adoram são invisíveis.
E o nosso Deus, que é invisível, ele se torna visível na nossa vida quando nós podemos abrir os nossos olhos da fé e ver o tanto que ele opera no nosso meio. Agora, uma coisa, Jordan, que eu tenho que frisar aqui, que eu percebo na minha vida, é que eu só vou conseguir ver esse Deus que se manifesta de maneira invisível para mim, mas que eu posso sentir ele de maneira visível quando eu tenho uma experiência com ele. Show. Muitos jovens que estão hoje na igreja são descrentes de Deus. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Mas vivem uma fé que não é deles. Então, existe diferença de você ouvir sobre algo e você viver algo. Infelizmente, a gente vive uma geração onde as pessoas escutam muito sobre Deus, mas têm pouca experiência com Deus. E isso talvez vai fazer Deus não se manifestar no seu meio. Cara, e eu queria aproveitar, você está falando de experiência. E eu acho muito interessante porque a virada de chave na experiência cristã é exatamente essa conexão. Como foi para você se conectar com Deus? Como foi isso? Mas antes de você responder, a gente vai ouvir sobre isso no próximo episódio. Mas já, foi rápido. Tá bem rápido agora os episódios, né? Mas olha, galera, tá rápido porque a nova temporada tem esse formato, tá bom? Serão 5 episódios de 15 minutos aproximadamente, talvez passe um pouco mais, um pouco menos, mas nós temos o anseio de mostrar para vocês que Deus, ele existe e ele está habitando no nosso meio. E para isso, Jordan, a gente, antes de encerrar esse episódio e dar o spoiler ali da minha experiência e da sua também, nós queremos indicar 3 livros para vocês. Tá bom? Eu vou mostrar aqui. O primeiro livro que nós queremos indicar para vocês é o livro Descrentes. Muito bom. Ele é top. Top. Você já leu esse livro, né? Já. Eu já li. Muito bom. É uma pesquisa feita por um instituto sobre novas gerações. E aqui esse livro apresenta muitas razões por quais os jovens e adolescentes estão deixando a igreja. Então, leia esse livro, recomendação top. Mas temos um outro aí também, né, Jordan? Só um comentário desse aí, ele também está sendo a base da nossa temporada, né? Exatamente, estamos se baseando aqui. Fora esse livro, a gente também tem A Lógica da Fé. É um livro que trata vários temas que a gente está abordando e transborda um pouco mais. Então, se você quiser saber um pouco sobre a origem do mal, sobre a ideia do amor, do caráter de Deus, entre outros temas, esse é o livro. Vai lá, Renan, tem mais um? E o último livro que nós queremos apresentar para vocês é esse aqui, ó. Crer faz bem. Muito bom. São pesquisas que comprovam os benefícios da espiritualidade na vida cristã. Muito bom também, você pode ler. Esses 2 livros aqui que nós apresentamos, esse pretinho e esse verde aqui, você encontra na Casa Publicadora Brasileira, nossa editora da Igreja Adventista. E esse aqui você encontra na Amazon, tá bom? Muito bacana, vale a pena o investimento. Mas antes, Jordan, mais uma vez, antes, o que a galera precisa fazer? Cara, olha, não esquece de dar o like, porque o Crentou sem like, ele não é nada. Então vai lá, dá o seu like, compartilhe e faz o que, Renan? Divulgue. E também, antes de terminar aqui, também nosso Instagram lá, Crentou Podcast. E nós encerramos com aquela frase lá, qual que é? Galera, juntos nós vamos? Além. Bora, gente. Valeu. Valeu.